Algo estranho está acontecendo com você e talvez você nem tenha percebido ainda, mas eu preciso te contar isso agora, antes que seja tarde demais. Nos últimos dias, semanas ou até meses, você tem sentido um peso que não consegue explicar, como se houvesse uma mão invisível pressionando seu peito, tirando sua paz, roubando seu sono. E por mais que você tente ignorar, por mais que finja que está tudo bem, no fundo você sabe que algo não está certo, você sabe que há uma batalha acontecendo e que você está perdendo. Espere, não feche esse vídeo agora, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a única coisa entre você e a libertação que sua alma está desesperadamente clamando. E eu não estou exagerando quando digo isso. Sabe aquela sensação de que tudo está dando errado ao mesmo tempo? Aquele ciclo vicioso onde você resolve um problema e 3 novos aparecem? Aquelas noites onde o desespero bate tão forte que você se pergunta se Deus realmente está ouvindo suas orações? Isso tem um nome no mundo espiritual, e hoje você vai descobrir não apenas o que é, mas principalmente como sair dessa escravidão de uma vez por todas. Olha, eu preciso ser direto com você desde já, porque não tenho tempo para rodeios, e você não tem tempo para perder em mais um vídeo religioso que não vai mudar nada na sua vida. Então, presta atenção. Neste exato momento, enquanto você me ouve, há uma guerra sendo travada ao seu redor. Uma guerra que você não vê, mas que está determinando se você vai viver em vitória ou em derrota. Se sua família vai prosperar ou desmoronar, se seus sonhos vão se realizar ou morrer antes de nascer. Eu sei que isso parece pesado, eu sei que pode assustar, mas a verdade precisa ser dita. E a verdade é que o inimigo da sua alma não está de brincadeira. Ele acordou hoje com um único objetivo: destruir você. E se você não entender como essa batalha funciona, se você não aprender a usar as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição, você vai continuar sendo derrotado dia após dia, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo. Mas respira fundo agora, porque tem uma notícia boa nessa história, uma notícia que vai virar o jogo completamente, e é exatamente por isso que você está aqui. Não foi o algoritmo que te trouxe, não foi coincidência. Foi o Espírito Santo preparando este momento onde sua vida vai mudar de verdade. Agora presta atenção numa coisa muito importante antes de continuarmos. E por favor, não ignore isso, porque pode fazer toda a diferença na sua libertação. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora, ative o sininho, porque eu não quero que você perca nenhuma mensagem que Deus tem para a sua vida. E deixa eu ser sincero contigo. Se você sair daqui sem se inscrever, sem dar aquele like, sem deixar um comentário, nem que seja um amém, você pode estar perdendo a oportunidade de Deus usar você para levar esta mensagem para alguém da sua família que está desesperado, para aquele amigo que está à beira do suicídio, para aquela pessoa que você ama e que precisa ouvir exatamente isso hoje. Seu like não é só um botão, é você dizendo para o YouTube: essa mensagem precisa chegar em mais gente. Seu comentário não é só uma palavra, é um testemunho que pode restaurar a vida de alguém que vai ler. E sua inscrição não é só um número, é você fazendo parte de um exército que está levando libertação para milhares de pessoas todos os dias. Então, faz isso agora, rápido, e depois volta aqui, porque o que vem agora é poderoso demais para você perder. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Quantas vezes você já se pegou pensando que há algo bloqueando suas bênçãos? Quantas vezes você olhou para sua vida e viu que tudo poderia estar melhor, mas simplesmente não está? Como se houvesse um teto invisível impedindo você de subir. E aí vem aquela angústia, aquela frustração, porque você trabalha, você se esforça, você ora, mas os resultados não aparecem na medida que deveriam.
e você começa a questionar se o problema está em você, se você fez algo errado, se Deus está bravo contigo. Irmão, irmã, eu vim aqui hoje para te libertar dessas mentiras que o diabo plantou na sua mente, porque o problema não é você, não é Deus que está distante, o problema é que há uma força espiritual operando contra você. E você precisa aprender agora mesmo como quebrar essa maldição. E quando eu digo agora, eu quero dizer literalmente agora. Porque hoje, neste vídeo, nós vamos fazer juntos uma oração tão poderosa, tão ungida, tão carregada da autoridade do nome de Jesus, que toda obra de feitiçaria, toda macumba, todo trabalho espiritual feito contra você vai ser desfeito e você vai sair daqui livre, completamente livre. Pare um instante e deixe seu coração absorver o que vou revelar agora, porque isso não é apenas mais uma mensagem espiritual, isso é uma revelação direta do trono de Deus para a sua vida neste momento crítico que você atravessa. Quando Daniel orou e jejuou durante 21 dias, você se lembra o que aconteceu? A Bíblia nos revela em Daniel, capítulo 10, que um anjo lhe apareceu e disse algo extraordinário. Ele disse que desde o primeiro dia, Daniel foi ouvido no céu, mas o príncipe da Pérsia, um demônio territorial, resistiu durante 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. E isso significa algo tremendo que a maioria das pessoas não entende. Significa que suas orações chegam imediatamente ao trono de Deus. Mas existe uma guerra nos céus pela resposta que você tanto espera. E Miguel está lutando por você agora mesmo, enquanto você lê estas palavras. O que você está sentindo no peito neste exato momento não é ansiedade. É o Espírito Santo confirmando que há anjos sendo mobilizados neste instante por causa da sua fé, por causa da decisão que você está tomando de não desistir, de não aceitar mais a derrota como realidade permanente na sua vida. Mas espere. Há algo profundo que preciso compartilhar com você antes de prosseguirmos. Algo que o Espírito Santo me revelou durante horas de oração e que vai mudar completamente a maneira como você enxerga a batalha espiritual que enfrenta. A feitiçaria não é apenas aquilo que você vê em filmes ou em terreiros de macumba. A feitiçaria verdadeira é muito mais sutil e perigosa do que imaginamos. Ela se manifesta através de palavras amaldiçoadas que pessoas lançam sobre sua vida, através de invejas silenciosas que produzem bloqueios espirituais, através de maldições geracionais que vêm sendo transmitidas de geração em geração na sua família sem que ninguém perceba, e ela se alimenta do medo, da ansiedade, da depressão, de tudo aquilo que tenta apagar a luz de Cristo que habita em você. Você já percebeu como há momentos em que tudo começa a dar errado simultaneamente na sua vida? O carro quebra, a saúde falha, as brigas em casa se intensificam, as oportunidades simplesmente somem e você fica se perguntando: o que está acontecendo? Será que Deus te abandonou? E a resposta que preciso gritar no seu espírito agora é um não retumbante. Deus jamais te abandonou. O que está acontecendo é que forças das trevas identificaram o propósito gigantesco que existe dentro de você e estão desesperadas para impedir que você alcance seu destino profético. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Talvez você tenha acordado hoje com aquele vazio no peito, aquela sensação de impotência diante das circunstâncias. Talvez você já tenha orado tantas vezes que sua garganta está cansada de clamar, mas hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor que vai reacender a chama da sua fé, porque Deus me mostrou que você está prestes a testemunhar o maior livramento da sua vida, e tudo começa quando você entende que não está lutando sozinho, que há um exército angelical esperando apenas uma coisa de você: sua autorização em oração para guerrear ao seu lado.
Você sabia que suas palavras têm poder? Você sabia que quando você ora com fé, você está literalmente abrindo portais celestiais e autorizando a intervenção divina na sua realidade? É exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos juntos invocar a proteção do Deus Altíssimo através da oração poderosa a São Miguel Arcanjo. E enquanto oramos, enquanto declaramos a vitória de Cristo sobre toda a obra das trevas, você vai sentir algo se quebrando no mundo espiritual, algo se rompendo, cadeias caindo, portas se abrindo, porque é chegada a hora da sua libertação total. O que vou falar agora vai chocar você, porque a maioria dos cristãos nunca entendeu realmente o papel dos anjos na nossa vida diária. Nós fomos ensinados que anjos existem, que eles são bonitos e aparecem em pinturas renascentistas, mas ninguém nos ensinou que eles são guerreiros ferozes, soldados do exército do Deus vivo, seres de puro fogo e glória, cuja missão é executar os decretos divinos e proteger os herdeiros da salvação. E isso significa você, filho de Deus. Isso significa que neste exato instante existe um anjo designado para a sua vida, para sua família, para seus sonhos, e ele está aguardando suas orações para entrar em ação. Em Hebreus 1 verso 14 está escrito algo maravilhoso. Diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Você entende o que isso significa? Significa que eles foram criados para trabalhar a seu favor, para lutar suas batalhas, para abrir caminhos onde só há muros. E Miguel não é um anjo qualquer. Ele é o arcanjo, o comandante dos exércitos celestiais, aquele cujo nome significa quem é como Deus, e que em Apocalipse 12 travou a batalha final contra o dragão, contra Satanás e seus demônios, expulsando-os do céu e lançando-os na terra. Agora preste muita atenção, porque vou revelar algo que nunca contei antes em nenhuma mensagem. Algo que Deus me mostrou durante uma vigília que fiz quando atravessava um dos momentos mais sombrios da minha vida. E eu preciso compartilhar isso com você, porque sei que há alguém lendo estas palavras agora que está vivendo exatamente o que eu vivi naquele tempo. Eu estava completamente destruído financeiramente, minha família desmoronando, minha saúde abalada, e o pior de tudo era a sensação constante de peso espiritual, como se houvesse uma nuvem negra me seguindo aonde quer que eu fosse, e por mais que eu orasse, por mais que jejuasse, nada parecia mudar. Até que numa madrugada, desesperado, clamei a Deus de uma forma que nunca havia clamado antes, e o Espírito Santo me direcionou a fazer algo específico. Ele me mandou orar pedindo a intervenção de Miguel Arcanjo. E quando comecei a orar, quando comecei a declarar a autoridade do nome de Jesus e a invocar a proteção angelical, algo sobrenatural aconteceu. Eu senti fisicamente uma presença poderosa enchendo o meu quarto, uma luz que não vinha de lugar nenhum, mas que iluminava tudo. E naquele momento eu soube que algo havia se quebrado no mundo espiritual. Filho, filha de Deus, não foi coincidência que eu passei por aquilo, foi preparação para este momento agora. Foi Deus me ensinando algo precioso para que eu pudesse compartilhar com você que está desesperado. E a verdade que preciso gravar no seu coração é esta: quando você ora com autoridade, quando você se levanta na fé e declara que é filho do Deus Altíssimo, todo o céu se mobiliza a seu favor. Você sente Deus falando com você agora? Sente aquele toque suave, mas poderoso do Espírito Santo mexendo com suas emoções? Isso não é manipulação. Isso é confirmação divina de que você está no lugar certo, na hora certa, recebendo a palavra certa para sua situação específica. Deixe-me levar você através das Escrituras para que você entenda com profundidade teológica e revelação espiritual o fundamento daquilo que estamos prestes a fazer juntos. No Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção Divina,
está escrito algo extraordinário que vai fazer você enxergar sua vida com outros olhos. O versículo 11 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você percebe a magnitude dessa promessa? Deus não apenas permite que anjos te protejam, Ele ordena que façam isso. É um decreto divino, uma ordem celestial que não pode ser revogada. E isso significa que neste momento, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, há anjos ao seu redor, formando uma muralha de proteção que as forças das trevas não conseguem penetrar quando você está debaixo da cobertura do Altíssimo. Mas o que significa estar debaixo dessa cobertura? Será que é apenas ir à igreja aos domingos? Será que é apenas ler a Bíblia ocasionalmente? A resposta vai confrontar muitos corações agora, porque estar debaixo da cobertura divina significa viver em santidade, significa buscar a face de Deus com intensidade, significa não brincar com o pecado, não negociar com as trevas, não manter um pé no mundo e outro no reino. E eu sei que isso dói, eu sei que isso incomoda, mas prefiro te incomodar agora e ver você livre do que te confortar em mentiras e ver você destruído depois. O diabo não tem medo de cristãos mornos. Ele não teme pessoas que cantam hinos no domingo, mas vivem como pagãos o resto da semana. Ele treme diante daqueles que tomaram uma decisão radical de seguir a Jesus de verdade, que crucificaram a carne com suas paixões, que jejuam, que oram sem cessar, que declaram a palavra com autoridade. E quando você se torna esse tipo de cristão, quando você decide que vai pagar o preço do altar, aí sim você ativa o exército angelical ao seu favor de uma maneira tão poderosa que o inferno inteiro se abala. Espere, tem algo ainda mais profundo que preciso revelar antes de chegarmos na oração que vai mudar tudo. E isso tem a ver com entender exatamente quem é seu inimigo e como ele opera. Em Efésios 6, verso 12, Paulo nos ensina algo fundamental. Ele diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E isso desconstrói completamente a maneira superficial como muitos cristãos enxergam a vida espiritual. Aquela pessoa que te persegue no trabalho não é seu inimigo real. Aquele familiar que vive te atacando não é a fonte do problema. Eles são apenas instrumentos que forças demoníacas estão usando porque não conseguem te tocar diretamente. Então manipulam pessoas ao seu redor para te ferir, te desanimar, te fazer desistir do propósito de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, porque quando você ora por quem te persegue, quando você abençoa quem te amaldiçoa, você quebra o laço espiritual que o diabo estava usando para operar através daquela pessoa. E aí sim vem a libertação completa, não apenas sua, mas também da pessoa que estava sendo usada. Só que há um nível de feitiçaria que vai além das pessoas. Há macumbas feitas especificamente contra você, trabalhos espirituais encomendados por aqueles que te invejam. E eu preciso ser muito claro sobre isso. Agora, porque o Espírito Santo está me mostrando que alguém lendo esta mensagem está sofrendo exatamente com isso neste momento. Você tem sentido uma sonolência inexplicável quando vai orar? Você tem tido pesadelos constantes onde vê pessoas te atacando ou animais estranhos? Você sente que há uma força invisível impedindo você de prosperar, como se houvesse um teto de vidro sobre sua vida que você não consegue romper? Esses são sinais claros de que há feitiçaria operando contra você, mas acalme seu coração. Respire devagar, porque hoje é o dia em que tudo isso acaba. Hoje é o dia em que toda obra das trevas será desfeita pelo poder do sangue de Jesus e pela espada flamejante de Miguel Arcanjo. Você precisa entender uma coisa muito importante.
O diabo não brinca, ele não está interessado em negociação, ele quer te destruir completamente, mas ele é um inimigo derrotado. Ele perdeu a guerra no Calvário quando Jesus gritou: "Está consumado". E agora ele só opera onde as pessoas lhe dão permissão através do pecado, da incredulidade, do medo. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que seu momento chegou, que você não vai mais aceitar viver debaixo de opressão, que hoje marca o início de uma nova era na sua vida, onde você caminha em vitória, em autoridade, em poder. Isaías 41, verso 10, declara algo que precisa se tornar real no seu espírito agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você vê o que Deus está prometendo aqui? Ele não está dizendo que você não passará por dificuldades. Ele está dizendo que não precisa temer, porque Ele está com você. E quando Deus está com você, quem poderá ser contra você? Romanos 8, verso 31, ressoa essa verdade poderosa, e é nessa certeza, nessa convicção de que somos mais que vencedores, que vamos nos posicionar agora em oração para invocar a proteção divina através de São Miguel, arcanjo. Mas antes de orarmos, deixe-me contar algo que aconteceu há alguns anos atrás com uma irmã da igreja que me procurou completamente desesperada. Ela havia perdido 3 empregos em menos de um ano. Seu casamento estava destruído, seus filhos rebeldes, e ela vivia com dores de cabeça terríveis que nenhum médico conseguia diagnosticar. E quando começamos a orar por ela, quando entramos em guerra espiritual através de jejum e intercessão, Deus revelou que havia uma maldição geracional operando na família dela há décadas, causada por pactos que avós e bisavós haviam feito com entidades demoníacas em busca de prosperidade. E aquele pacto nunca havia sido quebrado, estava sendo transmitido de geração em geração, produzindo morte, doença e miséria. Durante semanas ministramos libertação, declaramos o poder do sangue de Jesus, invocamos a proteção angelical. E o que aconteceu foi sobrenatural. Aquela irmã foi completamente transformada. Hoje ela tem um ministério poderoso de libertação. Sua família foi restaurada, sua saúde voltou, e tudo porque ela entendeu que precisava quebrar aquela maldição através de oração com autoridade. Talvez essa seja exatamente sua história. Talvez você tenha percebido que há um padrão de fracasso, doença ou morte prematura na sua família que se repete geração após geração. E hoje o Espírito Santo quer que você saiba que você é o Josué da sua geração, aquele que vai cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, não apenas para você, mas para toda a sua descendência. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está preparando seu coração para a oração mais poderosa que você já fez na vida. Mas preciso que você faça algo agora. Preciso que você pare qualquer distração. Desligue a televisão se estiver ligada. Silencie seu celular. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho com Deus por alguns minutos. Porque o que vamos fazer agora não é brincadeira, não é mera religiosidade, é uma declaração de guerra contra as trevas. É você levantando da posição de vítima e assumindo sua posição de filho do rei, de herdeiro do reino, de portador da autoridade do nome de Jesus. Coloque sua mão no coração agora, sinta ele batendo, esse coração que Deus formou, esse coração que ele conhece cada detalhe, cada ferida, cada esperança. E saiba que ele não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele te trouxe até este momento porque é chegada a hora do seu livramento total. Respire fundo, inspire a presença de Deus, expire todo medo, toda ansiedade, toda dúvida, e vamos juntos entrar na presença do Altíssimo através desta oração poderosa. Ore assim comigo agora, em voz alta se possível, declarando cada palavra com fé,
permitindo que o Espírito Santo toque nas áreas mais profundas da sua alma. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante do teu trono de graça neste momento, trazendo toda a minha vida, toda a minha história, todas as minhas dores e feridas, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, que toda obra de feitiçaria, toda macumba, todo trabalho espiritual feito contra mim e contra minha família está sendo desfeito neste exato momento pelo poder do sangue do Cordeiro que foi imolado, mas ressuscitou vitorioso. Eu invoco agora a proteção do São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, para que venha com sua espada flamejante e destrua toda a fortaleza que o inimigo construiu ao redor da minha vida. Quebre toda maldição geracional que vem operando na minha família, corte todo laço espiritual que me prende a pessoas, lugares ou situações que não vêm de ti. Senhor, eu renuncio agora a toda porta que eu mesmo possa ter aberto para o inimigo através do pecado, da rebeldia, da falta de perdão, e eu peço que o teu sangue precioso lave cada área da minha vida, purifique meu coração, renove minha mente, restaure minha alma. São Miguel Arcanjo, guerreiro poderoso de Deus, eu te peço em nome de Jesus que me defenda na batalha, que seja meu escudo contra os ataques do maligno, que expulse de perto de mim todo demônio que tenta me oprimir, deprimir ou destruir. Amém e amém. Tire um momento só seu. Apenas respire e sinta o que está acontecendo no mundo espiritual agora, porque enquanto você orou, enquanto suas palavras subiram como incenso ao trono de Deus, anjos foram despachados do céu para executar aquilo que você declarou em fé, e o que parecia impossível está sendo movido neste instante pela mão poderosa do Senhor. Você não é mais o mesmo depois desta oração. Algo se rompeu, algo se quebrou, e agora começa uma nova jornada na sua vida, onde você caminha debaixo da proteção divina de uma maneira que nunca experimentou antes. Mas não pare por aqui, porque há muito mais que Deus quer fazer em você. Há revelações mais profundas que precisam ser liberadas no seu espírito para que você compreenda completamente a magnitude do que está acontecendo agora. Veja bem, quando oramos invocando a proteção angelical, não estamos criando algo novo. Estamos simplesmente nos alinhando com aquilo que já existe no mundo espiritual, porque os anjos já estão lá, já foram designados por Deus para nos proteger, mas eles aguardam nossa cooperação em fé para agir com poder total. É como um exército que está pronto para a batalha, mas aguarda a ordem do comandante para atacar. E quando você ora com autoridade, quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, você está dando essa ordem, está autorizando o céu a intervir na terra a seu favor. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E essa oração é uma ponte, é um canal que conecta a realidade celestial com nossa realidade terrena, trazendo para cá aquilo que já é real lá. E isso muda tudo, porque significa que a vitória já é sua no céu. Você só precisa manifestá-la aqui, através da fé e da oração. Nunca contei isso antes, mas vou compartilhar agora, porque sei que vai fortalecer sua fé de uma maneira tremenda. Houve um período na minha vida onde enfrentei ataques espirituais tão violentos que cheguei a questionar se conseguiria sobreviver. Eram ataques durante o sono, opressão constante durante o dia, tudo ao meu redor desmoronando simultaneamente. E foi nesse momento de desespero total que aprendi algo precioso sobre a oração a São Miguel Arcanjo. Eu comecei a orar essa oração todos os dias, múltiplas vezes ao dia, declarando proteção sobre minha vida, minha família,
meu ministério, e paulatinamente as coisas começaram a mudar. Os ataques diminuíram, as portas que estavam fechadas se abriram, a paz voltou a reinar no meu coração. E eu entendi que havia aprendido um segredo espiritual que poucos cristãos conhecem: a perseverança na guerra espiritual. Mas espere, há algo que você precisa saber sobre feitiçaria que vai abrir seus olhos de uma forma que talvez te assuste inicialmente, mas que é necessário para sua proteção total. A feitiçaria moderna não se apresenta mais apenas através de rituais, em terreiros ou trabalhos de macumba. Ela se infiltrou na cultura de maneiras muito mais sutis e perigosas. Ela está presente em músicas que invocam entidades demoníacas disfarçadas de arte, em filmes e séries que normalizam bruxaria e ocultismo, em filosofias que pregam que você é seu próprio Deus e não precisa de Cristo, em práticas como yoga e meditação transcendental que abrem portais espirituais sem que as pessoas percebam. Não estou dizendo isso para gerar medo, mas para gerar consciência. Porque um cristão bem informado é um cristão protegido. E quando você entende como o inimigo opera, você consegue fechar as portas que ele está usando para acessar sua vida. Por isso, a Bíblia nos orienta em 1 Pedro 5, verso 8, a sermos sóbrios e vigilantes, porque nosso adversário anda em derredor como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas a promessa imediatamente posterior em Tiago 4, verso 7, nos dá a solução: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vê a ordem aqui? Primeiro, sujeição a Deus, depois, resistência ao diabo, e o resultado garantido é a fuga do inimigo. O que vou falar agora é a chave para tudo. Preste muita atenção, porque isso vai transformar completamente sua maneira de guerrear no espírito. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, não é um mantra que você repete esperando resultados automáticos. O nome de Jesus carrega autoridade apenas na boca daqueles que têm um relacionamento real com Ele, daqueles que o conhecem intimamente, que passam tempo em sua presença, que obedecem sua palavra. Lembra da história em Atos 19 dos filhos de Seva, que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus sem conhecê-lo? O demônio respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E atacou aqueles homens violentamente. Isso mostra algo crucial. A autoridade espiritual não se ganha em seminários ou através de títulos religiosos. A autoridade espiritual vem do relacionamento íntimo com Deus, vem do altar, vem do quebrantamento, vem da santidade. E quando você tem essa autoridade, quando você fala no nome de Jesus, todo o inferno treme, porque sabe que você não está blefando, que você tem respaldo celestial. Talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu desenvolvo esse tipo de relacionamento com Deus? Como eu me torno esse cristão de autoridade que você está descrevendo? E essa é a pergunta que separa os vencedores dos derrotados, os que apenas frequentam igreja, dos que verdadeiramente vivem Cristo. A resposta vai te custar algo, vai exigir sacrifício, vai demandar que você morra para si mesmo diariamente, mas os resultados serão eternos e gloriosos. Você precisa estabelecer uma vida de oração consistente, não aquelas orações rápidas antes das refeições ou antes de dormir, mas oração de verdade, aquela onde você se tranca no quarto, desliga o mundo e busca a face de Deus até que Ele se manifeste, até que você sinta sua presença, até que algo mude dentro de você.
Você precisa mergulhar na palavra de Deus, não apenas para obter conhecimento, mas para ser transformado, permitindo que cada versículo penetre nas camadas mais profundas da sua alma, renovando sua mente, conformando seu caráter à imagem de Cristo. Você precisa abraçar o jejum não como ritual religioso, mas como disciplina espiritual que quebra o poder da carne e aumenta sua sensibilidade ao Espírito Santo. E quando você faz isso, quando você paga o preço do altar, você se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus, um canal através do qual o céu pode invadir a terra. E aí sim, a feitiçaria não tem poder algum sobre você, porque você está blindado pela presença do Altíssimo. Não é coincidência que este é seu momento Kairos, o tempo de Deus, onde tudo o que você precisa ouvir está sendo revelado exatamente quando você mais precisa. E eu quero que você entenda que o Espírito Santo não te trouxe até aqui apenas para te informar, mas para te transformar. Não apenas para te ensinar, mas para te libertar de verdade. E isso só acontece quando você decide não ser mais um ouvinte passivo, mas um praticante radical da palavra. Tiago, 1 verso 22, nos adverte para sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, porque quem apenas ouve se engana a si mesmo. E quantos cristãos há por aí que sabem toda a teologia, mas vivem derrotados porque não praticam o que sabem? Conhecimento sem prática gera arrogância, mas conhecimento com prática gera transformação. E o que Deus quer fazer em você agora é te transformar de vítima em vencedor, de oprimido em opressor das trevas, de escravo do medo em filho livre do Deus vivo. Acalme seu coração agora, respire devagar, porque o que vou compartilhar é tão importante que não posso permitir que você perca, e tem a ver com entender a estratégia do inimigo contra a sua vida especificamente. O diabo conhece seu chamado, ele viu o propósito que Deus plantou em você, e por isso ele tem trabalhado desde sua infância para impedir que você alcance seu destino profético. Ele usou rejeição para ferir seu coração. Usou traumas para criar fortalezas mentais, usou decepções para plantar descrença, usou pecados para criar cadeias. E tudo isso foi estrategicamente orquestrado para te manter pequeno, insignificante, derrotado. Mas hoje, neste momento, o Senhor está quebrando toda essa engenharia maligna. Está desfazendo um por um cada laço que foi tecido ao redor da sua alma. Está expondo cada mentira que você acreditou sobre si mesmo e está te restaurando a sua identidade original de filho amado, de herdeiro do reino, de portador da glória divina. 2 Coríntios 5, verso 17, declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, e isso não é futuro. É presente, é agora, é hoje, desde que você creia, desde que você receba, desde que você permita que Deus faça a obra completa em sua vida. Você sente aquele fogo no peito agora? Aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida? Isso não é imaginação. É o Espírito Santo te preparando para um novo tempo, um tempo de vitórias sucessivas, de milagres extraordinários, de testemunhos poderosos que vão fazer multidões glorificarem a Deus quando ouvirem sua história. Mas para isso, você precisa se posicionar corretamente. Você precisa entender que a partir de agora, você é um alvo prioritário das trevas, porque o inimigo sabe que um cristão desperto, avivado, cheio do Espírito e consciente da sua autoridade é uma ameaça mortal aos planos dele. E por isso, você vai precisar manter-se firme, vigilante, orando sempre, revestido da armadura completa de Deus que está descrita em Efésios 6, a partir do verso 10.
Você vai precisar do cinto da verdade para não ser enganado pelas mentiras do diabo, da couraça da justiça para proteger seu coração das acusações do inimigo, dos sapatos do evangelho da paz para não cambalear diante das adversidades, do escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, do capacete da salvação para proteger sua mente dos pensamentos destrutivos e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para contra-atacar com precisão cirúrgica cada investida demoníaca. Quando você vive revestido dessa armadura, quando você faz dela sua roupa diária, você se torna intocável pelas forças das trevas. Não porque você é forte, mas porque aquele que está em você é infinitamente maior do que aquele que está no mundo, como afirma 1 João 4, verso 4. E essa consciência, essa certeza de que Cristo vive em você e você nele, muda completamente a dinâmica da batalha espiritual. Porque agora não é mais você lutando sozinho, mas é Cristo através de você, executando a vitória que ele já conquistou na cruz. O diabo sabe que não pode tocar em Cristo, por isso ele tenta te fazer esquecer que Cristo está em você. Ele tenta te fazer focar nas circunstâncias naturais, ao invés da realidade espiritual. Ele tenta te fazer enxergar com os olhos físicos, ao invés dos olhos da fé. Mas quando você se recusa a cair nessa armadilha, quando você declara com ousadia, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, você desativa toda a estratégia maligna e ativa o poder ilimitado de Deus a seu favor. O que estou prestes a revelar agora é tão poderoso que preciso te pedir para parar tudo o que está fazendo e focar completamente nestas próximas palavras, porque isso pode muito bem ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça espiritual. Há uma diferença gigantesca entre proteção passiva e proteção ativa. E a maioria dos cristãos vive na proteção passiva sem perceber que tem acesso à proteção ativa através da oração. Proteção passiva é aquela que todos os filhos de Deus têm automaticamente pelo simples fato de pertencerem a Cristo. É a cobertura básica que impede o inimigo de te destruir completamente. Mas proteção ativa é aquela que você conquista através da oração intensa, do jejum consagrado, da vida em santidade. E ela não apenas te protege, mas coloca você em posição ofensiva, te torna um guerreiro que não apenas se defende, mas ataca as fortalezas do inimigo, liberta cativos, quebra maldições, abre portas, manifesta o reino de Deus na terra. São Miguel Arcanjo opera justamente nessa dimensão de proteção ativa. Ele não é apenas um anjo que fica ao nosso lado nos protegendo passivamente. Ele é um guerreiro que vai à frente abrindo caminho, destruindo as obras do inimigo, executando os decretos divinos com precisão militar. E quando você ora invocando sua proteção, você está se alinhando com esse mover ativo do céu na terra. Deixe-me ilustrar isso com uma situação real que aconteceu há poucos meses atrás. Um irmão da igreja estava enfrentando uma batalha judicial que já durava anos. Estava perdendo tudo, sua família desesperada. E humanamente falando, não havia mais solução. Mas um dia, durante uma reunião de oração, esse irmão foi tocado pelo Espírito Santo de uma maneira profunda e começou a declarar vitória, a invocar a justiça de Deus, a pedir a intervenção de Miguel Arcanjo naquela situação, e o que aconteceu foi absolutamente sobrenatural. Em menos de 2 semanas, tudo se resolveu de uma forma que não havia explicação lógica. As pessoas envolvidas mudaram de postura completamente. Documentos que estavam perdidos apareceram, testemunhas surgiram, e aquele irmão foi totalmente inocentado e restaurado. Este é seu momento de decisão. Você vai continuar tentando lutar essa batalha sozinho ou vai finalmente render-se ao Deus que quer lutar por você?
Você vai continuar carregando fardos que não foram feitos para seus ombros ou vai entregá-los àquele que disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 11, verso 28, a escolha é sua, mas saiba que o tempo é agora, não amanhã, não depois. É agora, neste exato momento, enquanto o Espírito Santo está falando ao seu coração, enquanto a graça disponível, enquanto a porta ainda está aberta, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se teremos outra oportunidade como esta. E seria a tragédia das tragédias você sair deste momento sem tomar a decisão que vai mudar seu destino eterno. Deus está estendendo sua mão para você agora. Ele está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu nunca te abandonei. E agora eu quero que você confie em mim de verdade. Que você me entregue tudo. Cada área da sua vida. Cada dor, cada medo, cada sonho. E permita que eu faça o que sei fazer melhor, que é transformar tragédias em testemunhos, derrotas em vitórias, lágrimas em alegria. Você está pronto para isso? Você está pronto para experimentar Deus de uma forma que nunca experimentou antes? Então vamos juntos agora fazer a oração final, aquela que vai selar tudo que foi ministrado aqui, que vai consolidar sua libertação, que vai ativar a proteção angelical de forma permanente sobre sua vida e que vai marcar o início de um novo capítulo na sua história com Deus. Coloque sua mão no coração novamente. Sinta ele batendo. Esse coração que Deus conhece cada batida, cada suspiro, cada lágrima que já caiu dos seus olhos. E saiba que Ele está aqui agora esperando para te abraçar, para te curar, para te restaurar completamente. Toque seu coração agora e ore comigo com toda a fé que você tem, declarando cada palavra como se fosse a última oração da sua vida, porque na verdade pode ser a mais importante que você já fez. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti neste momento, não apenas com palavras, mas com meu coração completamente aberto, sem máscaras, sem pretensões, reconhecendo que preciso de Ti desesperadamente, que sem Ti sou nada, mas contigo sou mais que vencedor. Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que tentei viver na minha própria força, de todas as vezes que me afastei de Ti, de todos os pecados que cometi consciente ou inconscientemente. E eu peço que o sangue de Jesus me purifique completamente neste momento, que lave cada mancha, cada mácula, cada área contaminada da minha vida. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo que toda feitiçaria, toda macumba, todo trabalho espiritual, toda maldição geracional, toda palavra de morte lançada contra mim está sendo cancelada, anulada, destruída pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu invoco neste momento a presença poderosa de São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, para que venha com toda a sua força, com toda a sua autoridade, com toda a sua glória, e estabeleça uma cobertura de proteção sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo o que me pertence. São Miguel, guerreiro fiel de Deus, eu te peço que expulses de perto de mim todo demônio, todo espírito maligno, toda entidade das trevas que tenta me oprimir, me deprimir, me destruir, e que estabeleças ao meu redor uma muralha de fogo que nenhuma força das trevas possa penetrar. Senhor Jesus, eu te entrego minha vida completamente, sem reservas, sem condições. Eu quero ser teu de verdade, não apenas de palavra, mas de atitude, não apenas aos domingos, mas todos os dias. Eu quero viver para te glorificar, para cumprir o propósito que colocaste em mim, para ser luz neste mundo de trevas, sal que não perdeu o sabor, cidade edificada sobre o monte que não se pode esconder. Espírito Santo, eu te peço que enchas cada área vazia da minha vida, que inundas meu ser com tua presença, que me guies em toda a verdade, que me reveles a vontade perfeita do Pai para minha vida.
Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a aliança que foi feita com as trevas por meus antepassados, todo pacto demoníaco, toda dedicação a entidades malignas, e eu consagro minha vida e minha família ao Deus Altíssimo, ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que hoje vive e reina para todo o sempre. Eu declaro que a partir deste momento eu caminho debaixo da cobertura do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhum dardo do inimigo me alcançará, nenhuma palavra amaldiçoadora terá efeito sobre minha vida, porque eu sou filho do Deus vivo, herdeiro do reino, portador da glória divina. Eu recebo agora minha libertação total, minha cura completa, minha restauração integral, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a glória do Pai. Amém e amém. Apenas pare agora, silencie tudo ao seu redor, feche os olhos por um instante e perceba o que está acontecendo dentro de você. Algo mudou ou não mudou? Há uma paz que não estava aí antes. Há uma certeza nova de que tudo vai ficar bem. Há uma força que você não consegue explicar, mas que sabe que veio de Deus. E isso não é sugestão psicológica, é real. É a manifestação tangível do Espírito Santo, confirmando que sua oração foi ouvida, que o céu se moveu, que anjos foram despachados, que a proteção foi ativada, e a partir de agora sua vida nunca mais será a mesma. Porque você tomou a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. A decisão de confiar completamente em Deus e viver debaixo de sua cobertura. O que você precisa entender agora é que essa oração não foi um evento isolado que resolve tudo magicamente e você nunca mais precisa orar. Essa oração foi o início de uma jornada, foi a declaração de guerra contra as trevas. Foi você se posicionando como guerreiro do reino. E agora você precisa manter essa postura, precisa continuar orando. Diariamente, precisa permanecer vigilante, precisa cultivar intimidade com Deus, através da leitura da palavra, do jejum, da adoração, porque a batalha espiritual é contínua até que Jesus volte. Mas agora você não luta mais como um derrotado que apenas se defende. Você luta como um vencedor que já conhece o final da história, que já sabe que Cristo venceu e nós vencemos nele. Filipenses 4, verso 13, ressoa em meu espírito agora com poder. Tudo posso naquele que me fortalece. E isso não é arrogância humana, é confiança divina. É você entendendo que sozinho você não pode nada, mas com Cristo você pode tudo. E essa verdade precisa se tornar o mantra da sua vida. Precisa ser a primeira coisa que você declara ao acordar e a última antes de dormir. O Espírito Santo quer que você saiba também que os próximos dias podem ser interessantes, porque quando você decide viver em santidade e autoridade espiritual, quando você quebra pactos e expulsa demônios através da oração, o inimigo pode tentar contra-atacar, pode tentar te fazer pensar que nada mudou, que a oração não funcionou, mas você não pode cair nessa armadilha. Você precisa permanecer firme na fé, declarando a palavra, usando o nome de Jesus como sua arma, e em pouco tempo você verá as evidências concretas da libertação, as portas se abrindo, as bênçãos fluindo, a paz reinando, porque Deus é fiel e Ele completa a boa obra que começou em você. Como está escrito em Filipenses 1, verso 6. Não guarde essa revelação só para você, compartilhe com alguém que você ama e que está passando por batalhas espirituais. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém hoje, porque talvez essa mensagem seja exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir para sair da escravidão e entrar na liberdade, para abandonar a derrota e abraçar a vitória, para deixar as trevas e caminhar na luz. Jesus disse em Mateus 5, verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E quando você compartilha uma palavra de vida, quando você testemunha do que Deus fez em você, você está cumprindo esse mandamento, está sendo luz, está glorificando ao Pai, está expandindo o reino de Deus na terra. Agora deixa eu parar aqui por um momento, porque preciso que você entenda a magnitude do que acabou de acontecer na sua vida. Este não foi apenas mais um vídeo cristão que você assistiu por acaso, este foi um encontro divino, orquestrado pelo próprio Deus, para marcar o início de uma nova era na sua jornada espiritual. Quando você chegou até aqui, talvez estivesse apenas buscando uma oração. Talvez estivesse desesperado procurando alguma resposta. Mas o Espírito Santo sabia exatamente o que você precisava ouvir hoje. Ele sabia que você precisava entender que há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor, que você precisava descobrir que não está sozinho nessa batalha e, principalmente, que você precisava conhecer o poder da proteção angelical através de São Miguel Arcanjo. Vamos recapitular juntos o que aconteceu aqui, porque isso vai solidificar tudo no seu coração. Primeiro, você descobriu que aquele peso inexplicável que carrega, aquelas portas que não se abrem, tem uma explicação espiritual profunda. A feitiçaria operando contra você através de palavras amaldiçoadas, inveja silenciosa e maldições geracionais. Mas a boa notícia tremenda é que há poder no sangue de Jesus para cancelar, anular e destruir toda a obra das trevas. Segundo, você aprendeu que Deus colocou à sua disposição um exército angelical liderado por Miguel Arcanjo, guerreiros celestiais prontos para lutar ao seu lado, desde que você os invoque em oração com fé e autoridade. Terceiro, você entendeu que a autoridade espiritual não vem de títulos religiosos, mas de intimidade real com Deus, através de oração, jejum, leitura da palavra e santidade. Quantas pessoas vivem anos e anos de derrota simplesmente porque ninguém nunca lhes explicou essas verdades fundamentais sobre guerra espiritual? Quantos cristãos sinceros estão sendo massacrados pelo inimigo porque frequentam igreja, mas não têm vida de altar, cantam louvores no domingo, mas não buscam a face de Deus durante a semana, sabem versículos de cor, mas não praticam a palavra no dia a dia? Hoje você saiu dessa categoria porque o Espírito Santo te revelou o segredo da vitória, te mostrou como acessar o poder celestial, te ensinou a invocar proteção angelical. E agora você tem nas mãos as chaves para uma vida de liberdade total em Cristo. Você não precisa mais viver como escravo do medo, como vítima das circunstâncias. Agora você pode viver como filho do Rei, como herdeiro do reino, como mais que vencedor, sabendo que em todas as coisas somos vencedores por meio daquele que nos amou. Mas tem algo crucial que preciso te alertar agora. E por favor, não ignore isso, porque pode determinar se você vai manter sua libertação ou perdê-la. O inimigo não vai aceitar sua libertação pacificamente. Ele pode tentar contra-atacar nos próximos dias através de pensamentos de dúvida, através de circunstâncias que parecem provar que nada mudou. Mas você não pode cair nessa armadilha. Você precisa permanecer firme na fé, declarando a palavra todos os dias, orando sem cessar, mantendo sua comunhão com Deus. A batalha espiritual é contínua até que Jesus volte. Mas agora você tem as armas, você tem a autoridade, você tem o conhecimento, você sabe como lutar e principalmente sabe que não luta sozinho porque há um exército angelical lutando ao seu lado. Filipenses 1, verso 6 nos garante que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para tudo que aconteceu aqui hoje. Você entrou neste vídeo, talvez, como uma vítima das circunstâncias, como alguém que estava cansado de lutar, mas você está saindo daqui como um guerreiro do reino,
como alguém que conhece sua identidade em Cristo, como alguém que entende sua autoridade espiritual. Isso não é pouca coisa, isso é tudo. Isso é literalmente a diferença entre viver na escravidão ou andar em liberdade plena, entre ser derrotado diariamente ou ser vencedor constantemente. Seu coração não está acelerado à toa agora. Essa emoção intensa que você sente brotando do peito é o Espírito Santo confirmando que algo real e poderoso aconteceu no mundo espiritual enquanto você orava, que cadeias milenares foram quebradas, que portas impossíveis foram abertas, que demônios foram expulsos, que anjos foram ativados, e que você literalmente não será mais o mesmo depois deste dia. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.